Olá, bem-vindos de volta ao canal Tô Literário, aqui é a Adriana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Precisamos Falar sobre o Kevin, da escritora Lionel Shriver. Mas antes de começar a falar sobre esse livro, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro eu gostaria de agradecer a Ana Lília que me enviou esse livro de presente. E foi muito oportuno ler nesse mês de janeiro, que é o meu mês de férias, então estou com a minha rotina e mente tranquilas. E então eu pude aproveitar bastante aqui a leitura. Já adianto que eu gostei muito, apesar de ter sido um dos livros mais perturbadores que eu já li. Mas ainda assim eu gostei principalmente pelos temas abordados e pelas discussões que esse livro ele permite fazer. Outro ponto que eu gostaria de comentar é que os vídeos em que eu falar sobre livros únicos, eles serão breves e informais. O meu intuito com esses vídeos é compartilhar a minha experiência de leitura. Então vai funcionar como uma biblioteca com registros das leituras que eu fiz ao longo de 2024 e também servir como dicas e recomendações sobre esses livros, porque um desses livros podem abordar temas e assuntos que você esteja procurando ou que te desperte interesse. A minha intenção com esses vídeos não é fazer uma análise ou um estudo aprofundado sobre a obra. Eu vou deixar isso para leituras coletivas ou projetos que eu desenvolver aqui no canal. Eu acho que serão mais viáveis e apropriados para esse tipo de programação. Dados os recados, vamos falar sobre o livro. Bom, precisamos falar sobre o Kevin. Ele foi publicado pela primeira vez em 2001, então eu fiquei pensando que esse livro ele já tem 21 anos. E sempre que eu olho para ele, parece que ele tem uns 7 anos no máximo. E talvez essa minha impressão seja por ele tratar de temas atuais. Aqui no Brasil ele foi publicado em 2007 pela editora Intrínseca. Ele também teve uma adaptação para o cinema em 2011. Eu assisti ao filme depois que eu finalizei a leitura aqui do livro e eu gostei bastante. Eu fui até mesmo procurar informações sobre o ator, né, que faz o Kevin, e os primeiros vídeos que apareceram para mim foram sobre polêmicas com relação à vida pessoal dele. Só que o que eu mais gostei foi saber que ele é um ator de sucesso. Além de ter feito Precisamos Falar sobre o Kevin, ele também fez As Vantagens de Ser Invisível e o Flash. E esse livro aqui, ele é uma história fictícia. Vai falar sobre o adolescente Kevin. Ele, poucos dias antes de completar 16 anos, comete um assassinato em massa. É um tema bem pesado. E ao longo aqui da narrativa, o livro também vai retratar casos de muitos outros jovens e adolescentes que também cometeram massacre, né, nas escolas, incluindo histórias que tiveram repercussões internacionais, como no caso, né, no Columbine, em 1999. Bom, existem muitas teorias que tentam explicar os motivos desse acontecimento, como bullying na escola, violência, um ambiente familiar que pode ser frio ou conflituoso, além de transtornos psicológicos, dentre outras patologias. Claro que não são esses fatores isolados, né? De repente a combinação desses fatores pode potencializar e desencadear esses atos violentos. Bom, e aqui a gente acompanha a Eva. Ela envia cartas para o ex-marido Franklin e até então a gente não sabe por que eles se separaram. Na verdade, a gente só vai saber o motivo da separação na reta final aqui do livro. Então, ao longo aqui dessas cartas, ela faz reflexões sobre a maternidade, né, a dinâmica familiar ali na criação do filho. A gente acompanha aqui também a trajetória do Kevin desde o nascimento, passando pela infância, pela adolescência, até o momento em que ele comete o crime e passando ali por momentos em que ela vai visitar o filho na prisão, que eles conversam, qual é a reação dele. E nessas cartas, ela mescla passado com presente. E o momento presente, ele já tem quase 2 anos que o crime aconteceu, então são momentos que ela visita o filho na prisão. Então ela vai relatar como são essas visitas, o que eles conversam, como é a reação do Kevin. Ela conta também sobre as dificuldades que ela teve para retomar a vida. No começo, em que o caso ele aconteceu, ele teve repercussão, ele ganhou as manchetes. Inclusive esse é um dos motivos do próprio Kevin ele ter orgulho de si, porque agora ele chamou a atenção para si. Dentro da cadeia, pelo menos ali no começo que ele vai preso, ele tem um certo prestígio entre os outros presidiários. Ele acaba se engrandecendo e contando vantagens com relação a isso. Porque ele tem essa questão do vazio existencial. Desde pequeno ele nunca
esteve satisfeito com nada, nada agradava. Desde pequeno também tinha comportamento cruéis. Uma das questões aqui do livro é que se isso já nasceu com ele, né? Se essa maldade ela já faz parte da natureza do Kevin, se ele nasceu com alguma patologia e ela foi potencializada com o meio externo, com o ambiente familiar, com a relação com a mãe, que foi uma relação também distante, fria, conflituosa, desde a gestação. Porque Iva Catiadora, na verdade, ela não queria ter filho, ela era uma mulher de negócios bem sucedida, ela viajava muito por conta do trabalho, então ela tinha muita liberdade. Então Eva aqui também, ela vai contar as lembranças dela antes do nascimento de Kevin, né? Como era a vida profissional dela, como era o casamento. Então ela faz essas reflexões. Ela não tinha desejo de ser mãe, mas o marido ele estava muito empolgado e para agradá-lo, ela resolve, né, ter um filho. Logo que ela engravida, ela é tomada por um pânico, por desespero, ela se arrepende, ela percebe ali que a vida dela mudou bruscamente, que ela não pode mais viajar, que isso vai comprometer a carreira dela, a vida profissional dela, a dinâmica ali do casamento. Então, a gestação dela foi toda assim, né? Com esse sentimento de angústia, de tristeza e até mesmo de arrependimento, que ela não demonstrava ali envolvimento emocional. Ela foi ficando cada vez mais ressentida com relação ao filho. Bom, então desde o nascimento do Kevin, a relação ali com o filho foi bem difícil. Aqui a gente tem o ponto de vista dela, então ela vai retratar o filho aqui como perverso desde quando nasceu, como se tudo que ele estivesse fazendo ali, desde bebezinho, fosse para agredi-la de alguma forma. Então é assim que ela enxerga o comportamento do filho, como se a cada momento ele estivesse provocando, medindo forças, competindo ali com ela. Em alguns momentos ela é perversa com ele e ela verbaliza o quanto ela estava infeliz depois que ele chegou. Então ele foi crescendo sem esse apoio emocional e ela faz essas reflexões para tentar entender por que o filho ele fez isso, qual parte é responsabilidade dela, qual parte também é responsabilidade do pai, porque o pai não concordava com o que a mãe falava do Kevin, achava que era implicância. Ela foi observando o comportamento dele conforme ele foi crescendo. Desde pequeno ele tem tendências ali para comportamentos cruéis e isso só foi piorando. A gente tem aqui incidentes bem graves em que o Kevin ele está envolvido em diferentes faixas etárias que a gente acompanha aqui, né, desde a infância até a adolescência. Então tem momentos aqui, por exemplo, que ele mexe no freio da bicicleta de um colega vizinho. Aqui a mãe também suspeita que ele está envolvido num acidente que a irmã dele mais nova ela sofre. Ele também acusa, por exemplo, a professora de assédio. Ela sempre observa o comportamento do Kevin, ela fala com o marido, mas ele não participa ali da disciplina ali na criação dos filhos. Então, qual parcela de responsabilidade também é do pai por não ter sido participativo ali na educação. Então o pai ele fecha os olhos para esses comportamentos agressivos do filho e ele não conseguia perceber ali que na verdade a esposa ela precisava ali do auxílio dele. Bom, o livro, como eu falei, ele intercala o presente com o passado, então em determinados momentos ela fala sobre a infância dele, outros momentos a gente acompanha ela ali visitando o filho na cadeia. Então ela vai transitando, né, entre essas diferentes épocas. E eu gostei desse formato porque parecem flashbacks de memórias, lembranças. A gente vai compondo a história como um todo. Bom, com relação à escrita, eu achei ela bem densa, bem lenta também, mas eu acho interessante esse estilo porque ela tá escrevendo as recordações, tanto que quando ela pega uma próxima carta para escrever, ali depende, né? Ela pode ali naquele momento estar mais interessada em falar sobre algo que aconteceu no passado ou falar sobre o presente. Então ali ela está colocando as suas recordações. Isso é um processo lento. Então a gente vai acompanhando também essas reflexões que são profundas. E eu acho que esse ritmo e o estilo, ele super combina para essa história, né? Para o que ela propõe aqui com a obra.
Então, mesmo sendo uma leitura mais densa, mais arrastada, eu acho que isso super combinou. E eu gostei também dela ter intercalado entre o presente e o passado, porque assim ela vai escrevendo aquilo que vem à sua memória naquele momento, aquele assunto que a angustia e que ela quer pensar a respeito. E quando ela escreve, né, quando ela coloca ali no papel, isso clarifica melhor as ideias. E ela busca fazer essas reflexões com relação à maternidade, né? Como eu falei, no momento pode ser atribuída a responsabilidade dela, né? Como eu falei, é do pai, ou se é algo patológico que nasceu com o Kevin. Então é isso, pessoal. Essas são algumas das considerações que a gente encontra aqui no livro. Precisamos falar sobre o Kevin. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se é novo por aqui, aproveite também para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.